Sentar. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? A você que está aqui no templo, é um prazer, um privilégio poder estar junto com você, cultuando ao nosso Deus, né? A você que está acompanhando de casa, de repente no quarto de um hotel, você que está assistindo agora ou em algum momento irá assistir essa mensagem, que Deus possa falar aos seus corações tremendamente, que a palavra de Deus possa vir trazer um renovo, um confronto. Eu digo para você, essa noite você vai ter um confronto de Deus para a sua vida, e para isso aqui nós estamos, mas também você vai ter um conforto de Deus sobre a sua vida. Queridos, essa noite é um motivo de muita alegria estar aqui com você. Nós estamos passando os dias de férias, já está terminando. Nós somos da igreja, pastor da igreja presbiteriana em Petrópolis, Rio de Janeiro. Trago um abraço da igreja, a esta igreja tão amada, onde de vez em quando eu estou aqui pregando. Somos amigos, né? O pastor Hudson e eu, nós crescemos juntos, né? Fizemos algumas artes de adolescentes e aqui nós estamos. Deus nos separou para poder pregar o evangelho a toda a criatura que estiver diante dos nossos olhos. Eu quero convidar você, sem mais delongas, né, convidar você a abrir a sua Bíblia, do segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Já agradeço ao pastor Hudson pelo convite. Ele me disse que estaria em um congresso, e assim está, mas a filha dele está ali, né? É um prazer muito grande estar aqui. Deus abençoe a vida do pastor, da igreja. Sabe, meus irmãos, às vezes eu falo para a igreja onde eu pastoreio, que cada banco, cada cadeira vazia é uma responsabilidade nossa. Não é do pastor somente. O pastor tem a obrigação de cuidar bem das ovelhas, porque as ovelhas não são do pastor, são de Deus. Mas as cadeiras vazias em nossas igrejas, elas são responsabilidade de cada um de nós. E eu digo para você, todos nós, inclusive eu, nós temos alguém na nossa família distante do evangelho, precisando ouvir a palavra, precisando congregar. E esse negócio de desigrejado, isso não é de Deus não, meu irmão. Isso não é de Deus. Essa noite eu quero confrontar você quero conversar com você sobre o pecado. Talvez seja por isso que as igrejas estão meio vazias. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não gostamos que mexem no nosso ego. Muitas vezes nós nos achamos melhor que Deus. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos servos, nós não somos senhores. Outras tantas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui para servir. Às vezes nós queremos ser servidos. Jesus Cristo, quando ele arriou lá a água na bacia, cingiu com a toalha, foi lavar os pés, ele deu a maior lição que todos nós precisamos colocar em prática, porque nós já sabemos, a de servir. Que Deus possa nos abençoar essa noite e conduzir a palavra dele, não segundo o que eu quero, nem o que você quer, e nem você que está assistindo quer ouvir, mas que possa mexer no seu coração. Segundo Samuel 12, 13, diz, vamos ler essa palavra do Senhor, está aqui na tela. Se você desejar, se coloca em pé, em reverência à palavra do Senhor. Depois nós estaremos orando e passaremos alguns minutos aqui meditando sobre a palavra do Senhor. Vamos todos ler. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. A tua palavra, Senhor, que tanto faz bem aos nossos corações, nós pedimos, Senhor, venha falar através do teu Santo Espírito.
Me encha, Senhor, com poder vindo dos céus, poder vindo Senhor, direto do Senhor, poder, Senhor, trazido pelo Espírito Santo. Toque, Senhor, os corações daqueles que precisam ouvir a Tua mensagem, aqueles que aqui estão, aqueles que estão, Senhor, assistindo. Em algum momento, Senhor, a Tua palavra possa tocar nos corações, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Assentai-vos, querido. Meus irmãos, todos nós conhecemos essa história, né? Todos os estudiosos da Bíblia conhecem. Aqui foi o momento em que Natã confronta Davi, porque Davi havia cometido um pecado, o pecado do adultério, o pecado em que ele se envolveu com Betseba, e então Betseba se engravidou, e todos nós sabemos o que aconteceu, o filho morreu, todos nós sabemos o que aconteceu durante todo esse tempo. Essa mensagem, meus amados irmãos, nem o tema, nem as divisões dela, eu preciso dizer isso para você, não são minhas. Eu estudando esse texto e pesquisando, eu achei maravilhosa a divisão que o reverendo pastor Aldenir Araújo colocou sobre esse tema. Eu quero convidar você para que junto nós possamos mergulhar e confrontar e pensar sobre nós, até que ponto nós somos parecidos com Davi ou não, né? Alguma vez você já se perguntou se você poderia pecar tanto ou tão mal que Deus não poderia te perdoar? Alguma vez você já perguntou: olha, meu pecado é tão grave, o meu pecado é tão triste, que o Senhor não vai perdoar o meu pecado, o Senhor não pode perdoar o meu pecado? Outras vezes nós achamos que o nosso pecado ele está fora do alcance do perdão de Deus. Queridos, nós precisamos nos atentar quanto a isso. Não há pecado que Deus não tenha perdoado. Eu digo para você, Deus não vai perdoar o seu pecado, Deus já perdoou o seu pecado. Quando é que o seu pecado foi perdoado? Na cruz de Cristo, quando Ele morreu por você e por mim. Quando Ele derramou o seu sangue na cruz, Ele já perdoou os nossos pecados, e a partir desse momento Ele nos justificou e nos tornou justos diante do Senhor, e a partir desse momento nós passamos a ter acesso direto ao Senhor. Queridos, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Nós sabemos que servimos a um Deus que já perdoou os nossos pecados. Mas uma coisa nós sabemos: nós ainda pecamos, nós ainda cometemos pecados. E todos os pecados, eles são egocêntricos. Todos os pecados, ele é para satisfazer o nosso ego. E todos eles estão fora da vontade de Deus para nossa vida. Nenhum pecado que nós cometemos é vontade de Deus. Nós sabemos bem disso, a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia diz: por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência, desejo exagerado, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser amigos do mundo. Se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, meus amados irmãos, esse versículo que eu acabei de ler se encontra em 1 João 2,16. O pecado basicamente se resume em desobediência a Deus. Quando nós estudamos sobre o pecado, quando nós pensamos sobre o pecado, nós falamos o quê? O que é o pecado? É desobediência a Deus. Alguns teólogos afirmam, alguns estudiosos, que pecado é errar o alvo. Pecado é desobedecer à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Nós temos lá em Êxodo 20, os mandamentos. Pode ter me falhado a memória agora, talvez eu sou muito ruim para endereço. Os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias da sua vida. Tudo contrário a isso desagrada a vontade de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o seu Deus sobre todas as coisas. Queridos, é isso que Deus quer de nós. Segunda Samuel, nós podemos ver Natã confrontando Davi, né? Então Davi diz: pequei contra o Senhor. Queridos, nós precisamos ter a consciência
de que o nosso pecado, ele não é contra o nosso próximo, o nosso pecado ele é contra Deus. Aqueles que vivem em adultério, eles não estão pecando contra a sua esposa, o seu marido, estão pecando contra Deus. Os pais que maltratam os filhos não estão pecando contra os filhos, estão pecando contra Deus. Aqueles que acham que tem um pecado escondido, nós vamos falar daqui a pouco. Existem duas pessoas que sabem do seu pecado, aquele que ninguém mais sabe. Eu digo para você, duas pessoas sabem do seu pecado. Sabe quem são elas? É você e Deus. Duas pessoas sabem do seu pecado. Então não há pecado que possa ser escondido. Você lembra da história de Davi e Betseba? Um período em que os reis deveriam ir para as guerras. Davi então resolveu ficar em casa, Davi deveria estar na guerra, ele ficou em casa, tempo vazio, tempo ocioso. Então acredito eu, que na noite quente como está hoje, Davi resolveu dar uma olhada, tomar um ar na varanda do palácio, sei lá como era lá, Ele resolveu tomar o ar. Quando ele estava tomando o ar, ele olhou e viu Betseba, uma linda mulher, se banhando. Então ele desejou ter aquela mulher. Mulher de Urias, estrategista de guerra, um guerreiro, estava na guerra. Então ele a convidou para ir ao palácio. E todos nós sabemos o que aconteceu a partir daí, Houve o adultério, ali Davi, ela se engravidou, e nós sabemos de toda a história. Mas olha como termina o capítulo 11. Capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 27 diz: porém essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A primeira aplicação que nós trazemos aqui, sem entrar nos primeiros pontos, são 5 pontos, 5 fatos sobre o pecado. O que nós temos feito tem agradado ao Senhor? Pastor, eu não sou Davi, claro, mas nós somos pessoas que Deus ama. O que nós temos feito tem agradado o nosso Deus? O que nós temos, o nosso comportamento tem trazido alegria ao nosso Deus? O primeiro fato, meus amados irmãos, que nós encontramos nesse texto, e quando nós olhamos o Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento de Davi, exatamente porque foi confrontado com Natã, e nós vamos ler um pouquinho o Salmo no final, Salmo 51, onde Davi fala: pequei contra o Senhor. Primeira lição dos 5 fatos sobre o pecado. O primeiro fato: o pecado nunca pode ser escondido. Todos nós achamos que nós temos o controle de alguma coisa. Engano nosso, nós não temos o controle de nada. A nossa vida está nas mãos de Deus, o Senhor tem o controle de tudo. Davi tentou encobrir o seu caso com Betseba. Olha o resultado que deu. Isso levou ao engano, que levou à morte. A morte de Urias, a morte do filho. Queridos, pensamos, eu volto a dizer o que eu acabei de falar aos segundos atrás, pensamos que ninguém vai saber dos nossos pecados. No entanto, sabemos, e Deus sabe. Colocamos os nossos pecados em nossos armários, na esperança de que eles não vão ser descobertos. Trancamos ele, guardamos as 7 chaves. Ninguém vai descobrir esse pecado, afinal de contas, esse pecado é só meu. Só meu. Pecado de estimação, pecado em que eu carrego comigo, eu não abro mão desse pecado, porque esse pecado satisfaz o desejo da minha carne muitas vezes. Meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas estão escondidas atrás de vídeos pornográficos? Isso tem destruído as famílias. Quantas e quantas pessoas têm vivido um pecado de estimação? E eu digo para você, não há pecado que Deus não saiba. E não é só você que sabe do seu pecado. Quando nós temos um pecado que é só nosso, saiba de uma coisa: tem pelo menos mais uma pessoa sabendo, e é o nosso Deus. Não há, o pecado nunca pode ser escondido. Nenhum irmão às vezes sabe do seu pecado.
O pastor às vezes não sabe do seu pecado, às vezes ele é tão seu, mas saiba de uma coisa, Deus sabe. Números 32, 23, porém sentirei o vosso pecado quando vos achar. Segunda lição que nós tiramos nesse texto: o pecado nunca é sem vítimas. O pecado nunca é sem vítimas. Davi estava afetado e infectado por suas ações. Suas ações criaram lembranças que Davi iria levar com ele o resto da vida. Assim como você e eu carregamos em nossas memórias alguns pecados que nós cometemos. Algum dia, antes do Senhor nos tirar do tremedal de lama, antes da graça do Senhor nos alcançar, quais foram as vítimas desse pecado de Davi? Você acha que foi Betseba? Ela foi afetada? Claro que sim. Sabemos que Urias foi. Ele foi afetado. O general Urias foi afetado. Ele estava apenas cumprindo ordem. E os outros soldados? Diz o texto que muitos outros soldados morreram na batalha, quando Davi mandou colocar Urias em frente, na batalha mais severa. Soldados foram mortos por causa da trama de um pecado. Membros da sua família foram afetados também. Embora a Bíblia não menciona esse fato, perguntamos: e a gravidez? E o bebê? O que aconteceu com ele? Eu lhes respondo: o que aconteceu com o bebê? Por causa do pecado. Basta ler a palavra do Senhor, que está muito claro lá. O bebê morreu. Como você vê, o pecado ele tem consequências, causa vítimas. Pastor, mas isso foi com Davi. E nas famílias de hoje, o que pode acontecer? Queridos, quantas famílias nós vemos destruídas por aí afora por causa do pecado? Quantas pessoas nós vemos sendo destruídas por causa do pecado? Seja em relacionamentos, seja na vida, na dependência química. Quantas pessoas, quantos lares estão sendo destruídos por causa de bebidas, por causa de drogas? Terceiro fato: o pecado ele nunca é insignificante. Ah, pastor, esse pecado aqui é um pecado significante, isso aqui é um pecadinho pequenininho, isso tem significado nenhum, insignificante. Eu digo para você, meu irmão, que não há pecado insignificante. Deus odeia o pecado. Não importa se é um pecado grande ou um pecadinho, Deus odeia o pecado. Por quê? Por que Deus odeia o pecado? Porque Deus é totalmente puro. Deus é totalmente puro, meus amados irmãos. Ele é santo, Ele é limpo. Em Deus não pode encontrar sequer uma poeirinha do pecado. Porque se encontrar uma poeirinha de pecado em Deus, Deus não é Deus e Deus não é santo. Por isso não encontramos uma poeirinha de pecado no nosso Deus, porque o nosso Deus é santo, e para entrar no céu, só entra lá os santos escolhidos, salvos por Deus, sem pecado de estimação. Porque Deus, Ele odeia o pecado. Queridos, e nós podemos ilustrar da seguinte forma: se eu pegar esse copo d'água e falar para você, pode beber, só tem 50% de contaminação, você não vai beber. Se eu falar, não, pode beber, só tem 25% de contaminação, de sujeira, você não vai beber.
Se tiver 1%, você não vai beber. Por quê? Porque a água está impura e ela vai te fazer mal. Assim, meus amados irmãos, é o nosso Deus. Ele é puro, 100% puro. Eu não sei sobre vocês, eu não conheço vocês. Alguns eu já vi aqui quando eu preguei da outra vez, ou das outras vezes. Outros não. Mas uma coisa eu digo para você: você é um escolhido de Deus. Mas se você é um escolhido de Deus, é para viver segundo Deus te chamou. Nós gostamos muito da carta de Pedro, né? Onde diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós gostamos de ouvir, isso faz um bem para a gente. Mas nós precisamos seguir até o final do versículo. E o que diz o final do versículo? A fim de proclamardes a virtude daqueles que vos salvou. Queridos, e não há como proclamar a virtude do nosso Senhor e Salvador vivendo em pecado. Não há. Porque o pecado, ele não é insignificante, e o pecado tem destruído muitas e muitas vidas, porque as pessoas têm brincado com o pecado, têm brincado com Deus. E eu digo, meus amados irmãos, Deus não brinca de ser Deus. Deus, quando mandou o seu Filho unigênito morrer numa cruz por nós, quando Ele mandou que o seu Filho descesse, por amor a nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, quando Cristo morreu na cruz por mim e por você, Ele não negociou o pecado, não, Ele estava ali morrendo por mim e por você, para que nós nos tornássemos justos diante do Senhor. Meus amados irmãos, se Deus mandou seu Filho morrer na cruz por você, é sinal que Ele te ama muito. Mas se você vive uma vida de pecado, eu quero dizer para você que no final dos tempos, o sangue de Jesus não foi derramado em vão por você. Assim como o Senhor amou o seu Filho, Ele também é um Deus justo pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Não brinque com o pecado, não há pecado insignificante. O Senhor Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultérios? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Claro, meus amados irmãos, nós estamos falando do adultério, que é algo que destrói muitas famílias, mas existem outros pecados, pecados sutis que nós podemos ver por aí acontecendo aos muitos. Por exemplo, o pecado da fofoca, da futrica. Quantas famílias têm sido destruídas por causa da falta do controle da língua, né? Mas nós batemos muitas vezes no adultério, no homossexualismo, mas nós esquecemos que que tem destruído muitas e muitas famílias. Então, meus amados irmãos, 3 lições nós já aprendemos sobre o pecado. O pecado nunca pode ser escondido. Melhor então você confessar ao nosso Deus e largar esse pecado. O pecado nunca é sem vítimas. Larga o pecado, porque muitas vezes a sua família pode estar sofrendo, ou você mesmo, por causa do pecado. Ele traz morte espiritual sobre muitas e muitas famílias. O pecado nunca é insignificante, esqueça disso. O pecado nunca é insignificante. 4ª lição: o pecado nunca é esquecido. Há controvérsias quanto a isso, né? Porque muitos ministros dizem por aí que Deus esquece o pecado. Não. Eu, pelo menos, não conheço esse conceito na Escritura. Pastor, mas tem uma passagem que diz que Deus esquece dos pecados. Não esse esquecimento que nós entendemos. Não esse esquecimento que nós temos. Porque o nosso Deus, Ele não tem amnésia. Ele cuida dos pecadores. Ele não cobra de nós os nossos pecados, porque eles já foram perdoados em uma cruz.
Queridos, Salmo 103, 12 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O pecado nunca é esquecido, mas ele é perdoado. Podemos dizer e colocar no passado: o pecado já foi perdoado. Já foi perdoado. Deus nos trata, Deus me trata, nos trata, eu e você, como puro, como santo, como seus filhos, como filho pródigo. Nós somos tratados como filho pródigo. Você conhece essa parábola? Voltamos para casa vindo de um chiqueiro, com um cheiro de porcos, mas Deus não menciona o cheiro, Ele ignora. Ele me aceita, Ele me ama, me aceita e limpa. Um dia você foi alcançado pela graça do Senhor, Ele transformou a sua vida, Ele te perdoou, Ele mudou a sua vida, Ele mudou o sentido da sua vida. O que aconteceu naquele momento? O Senhor limpou o seu coração, limpou de você o pecado. Pastor, eu continuo pecando, sim, mas nenhum dos pecados é segredo para Deus. Sabe aquele pecado que você cometeu ontem? Deus já sabia antes de você nascer. Sabe aquele que você não sabe, mas vai cometer? Deus já sabe, já perdoou o seu pecado. Meus amados irmãos, mas o pecado nunca é esquecido. A Bíblia Basic English, a Bíblia básica inglesa, ela diz: eu terei misericórdia de suas más obras, e eu não vou deixar os seus pecados na mente. Isso é o Senhor que Deus diz em Hebreus 8:12. Eu terei misericórdia de suas más obras, e não vou deixar os seus pecados na mente. Mas isso não significa que o Senhor esqueceu dos nossos pecados. Ele já perdoou. Pastor, mas aquela passagem, nós precisamos fazer um exercício sobre ela. Queridos, os nossos pecados, Ele foi perdoado. Deus perdoou os nossos pecados. E o último fato sobre o pecado, que eu vou falar para você essa noite. O pecado nunca está além do perdão de Deus. Por isso que eu disse que o nosso pecado, o Senhor já perdoou. Luxúria, adultério, mentiras, assassinato. Você sabe quem fez isso? Quem cometeu esses pecados? Qualquer um que tivesse cometido esse pecado diante de nós, nós diríamos: é um marginal. Luxúria, adultério, mentiras e assassinato. Sabe quem cometeu esse pecado? O homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi cometeu esse pecado. Ainda assim Deus perdoou. Deus não ignora nossos pecados. Ele não enfia em um armário, ou sequer varre para debaixo do tapete. O nosso Senhor lida com eles e Ele perdoa. Você pode perguntar: pastor, o meu pecado incomoda a Deus? Eu digo sim. Mais do que você e eu. Nosso pecado incomoda muito mais a Deus do que a nós mesmos. Tanto que Ele fez algo sobre isso. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer em seu lugar, em meu lugar. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar, mas, meus amados irmãos, se Ele tivesse só morrido, não adiantaríamos nós estar pregando aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo está vivo à destra do nosso Deus Pai. Ele ressuscitou. O túmulo não foi o suficiente para segurá-lo, porque Ele fez isso para garantir a nossa vida eterna. Pedro fala sobre isso na sua carta: a viva esperança. Que viva esperança nós temos? A viva esperança que está em Jesus Cristo. Para eu e você, os nossos pecados estão perdoados. É por isso que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo.
para ser punido em nosso lugar. Isaías fala sobre isso. Para morrer por mim e por você, para assumir a nossa punição, para morrer em nosso lugar. Jesus veio para levar sobre si o castigo e sofrer a morte de cruz. Cristo fez a obra redentora por nós. Sempre que olhamos para o Cristo Redentor, aquele monte de pedra lá no rio, nós podemos lembrar que aquele Cristo não tem nenhuma importância a não ser cultural e para ser explorado pelos turistas. Mas o nosso Cristo, o Cristo Redentor, aquele que nos redimiu e nos redimiu na cruz. Jesus, queridos, Ele ressuscitou por mim e por você. Por isso, nós precisamos pensar nesses 5 fatos do pecado. Davi, escrevendo o Salmo 51, 1 e 2, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me, Senhor. Lava-me por completo. Lava-me completamente. Tira de mim todas as iniquidades e purifica-me do meu pecado. Por que Davi faz isso? Porque ele confessa isso, ele escreve isso, ele menciona isso, ele faz essa oração ao Senhor, porque ele caiu em si, que antes dele pecar com Betseba, contra Urias, contra as pessoas, ele pecou contra o Senhor. Todo o pecado que nós cometemos, meus irmãos, primeiro nós precisamos entender que é contra Deus. Mas quais foram os 5 fatos do pecado que nós falamos essa noite? E você vai para casa pensando nisso. Primeiro, o pecado nunca pode ser escondido. Se você achava que o seu pecado podia ser escondido, melhor você resolver isso, porque 2 pessoas já sabem, você e Deus. Segundo, o pecado nunca é sem vítima. Quando nós pecamos, nós judiamos de alguém, de nós, daqueles que estão ao nosso redor e muitas vezes da nossa família. Terceiro, o pecado nunca é insignificante, pequeno ou grande. Pecado é pecado. O pecado nunca é esquecido. E por último, o pecado nunca está além do perdão de Deus. Que Deus nos abençoe essa noite, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus fale aos seus corações. Que Deus te abençoe.